all the storm you finally find. A paz, amados, tudo Paz, bom com Senhor. vocês? O pastor Domingo deu a incumbência para a gente trazer a palavra, né, uma pequena reflexão nessa terça-feira, né? O que Deus tem ministrado no nosso coração. Amém? Eu vou estar agora orando. Senhor, meu Deus Amém, e meu Senhor Pai, Jesus Pai Cristo, muito amado, obrigado, Pai querido, Pai, muito porque o obrigada, Senhor tem se Senhor, por mais manifestado, um Pai dia, querido, Pai Pai. amado, através, Obrigada, Senhor, das Pai, nossas pelo vidas, ó fôlego Pai. de vida, Obrigado, Senhor. Jesus, porque o Senhor tem nos Obrigada, dado Pai, livramento, porque o Senhor porque tem o nos Senhor, abençoado, Pai Pai. querido, O Pai Senhor amado, tem nos derramado, ó Pai, o guardado, teu Pai. O mover, Senhor teu tem nos Espírito, dado ó Pai querido, sobre as livramento, nossas Pai. O vidas, ó Senhor Pai. tem sido Obrigado, ó Pai conosco. querido, Pai Ó, amado, por Pai esse querido e momento Pai precioso, amado, Senhor eu te Jesus. peço, Oh, Senhor, por aleluia, cada Deus. família que irá Senhor Jesus, eu estar te assistindo peço, ó essa Pai querido, live, Pai Pai, amado, pelas que o famílias, ó Senhor Pai possa querido, Pai estar amado, teus filhos, ó Pai abençoando, meu querido, Pai, a amado. cada Eu lar, não sei a Senhor. situação, mas Tu Ó, Pai, conheces, ó desperta Pai. aqueles que Esteja, dormem, Senhor Jesus, ó Pai Senhor. querido, Pai Ó, amado, Pai, que ministrando possamos te em buscar corações, mais, ó Pai Pai. querido, Pai Que amado, que a possamos, chama, Senhor, Senhor, do ler primeiro a amor Bíblia, venha, Pai, Senhor Jesus, orar, Pai, reacender, ó buscar a Pai. Tua face, ó Te Deus. agradecemos, ó Pai, porque Que o Senhor é possamos, grande, o Senhor Senhor, é lindo, o Senhor é entregar nossas vidas maravilhoso, ó a Pai Ti, querido, ó ó Pai Pai. amado, Rei Muito dos reis e obrigada, Senhor meu dos Pai, por senhores, ó tudo, Pai. porque o Senhor tem Glórias e sido honras e fiel graças seja conosco, dada a Ti, Pai. ó Pai, porque o Mesmo Senhor é fiel, ó falhando, Pai, e a Tua Pai, palavra mesmo não muda e errando, jamais Pai, eu sei mudará, que ó o Pai. Senhor não nos Antes da deixa, fundação do Pai. mundo, ó Pai, o Senhor já era Senhor, Deus, nós ó te Pai, querido agradecemos Pai por amado, tudo, Pai, Deus porque o Senhor eterno, é Pai, muito perfeito, Pai. obrigado, Senhor Jesus Toda Cristo. honra, Senhor, Toda toda honra glória, e toda glória e louvor seja majestade, dado Pai, a Ti, seja dado Senhor. a Ti, Pai, porque só Aleluia, o Senhor Deus. é merecedor, Pai. Oh, Só Santo o Deus, Senhor é aleluia, digno, Deus. Pai. Santo Muito santo é obrigada, o Pai. Teu Nós nome, te meu Pai. agradecemos por Amém, tudo, Senhor. Pai. Amém. Amém, irmão. É muito bom estar falando, né, de Deus, né, e da sua palavra, né? E quando a gente começa a falar de Deus assim, não sei se vocês percebem isso, quando a gente começa a conversar sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, a hora passa rápido e a gente nem percebe, né? Infelizmente, nos dias de hoje, nem todos têm sido assim, né? Tem pessoas que usam, né, da pandemia, desse momento de reclusão, de ter que ficar em casa, ou de se abster do máximo possível de contato entre pessoas, para poder não evidenciar, né, o Cristo em nós, ou seja, acaba esfriando mais, né? Não é que, tipo assim, ela esfriou durante a pandemia, não. A pandemia serviu como um argumento ou uma desculpa para essa pessoa se distanciar, né? E outros não, outros vão usar esse momento, né, para se aprofundar mais na palavra de Deus, para ter mais intimidade com Deus, né? Eu gosto muito daquele versículo que o próprio Senhor Jesus ele fala né, que a gente, quando for orar, né, é para a gente entrar dentro do nosso quarto, fechar a nossa porta e falar em secreto, que o nosso Pai em secreto, ele vai nos responder. Então, não há desculpa para não buscar a Deus, entendeu? A gente pode buscar a Deus em qualquer lugar, seja na igreja, é muito bom, né? A gente, às vezes, conversa aqui em casa que a gente sente falta da comunhão, a gente sente falta do abraço, sente falta dos cultos, de estar junto, mas a gente tem que fazer a obra de Cristo andar, seja ela em meio a qualquer situação. E uma pequena reflexão que eu quero deixar para vocês se encontra lá em João, né? Versículo, capítulo 10, né? Versículo 7, né? Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor.
Irmãos, o que eu me ative aqui nesse versículo que eu acabei de ler para vocês é que a gente tem que conhecer a voz de Deus. Por que eu estou falando isso? Existem vários espíritos, né? Então, Deus ele faz um alerta, né, que as ovelhas dele, no caso nós, né, conhecemos a voz do pastor da ovelha, ou seja, Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que conhecer a voz do pastor. Por quê? Porque senão a gente acaba no engano. E é o que mais a gente vê por aí, é isso hoje em dia. São doutrinas pagãs, doutrinas falsas, que são portas largas que um monte de pessoas estão entrando cegamente por essas portas, acreditando que estão ouvindo a voz de Deus e não estão. Por quê? Porque não conhece a voz de Deus. Né? Eu vou voltar a ler o versículo 12 aqui. Ó. O mercenário é quem não pertence às ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vivia o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Né? O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Aí é Cristo falando: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Olha só que tremendo, irmãos. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Irmãos, não vai ter essa de assembleia metodista, wesleyana, batista. Aqui Deus está falando que só vai ver um rebanho. Né? Que rebanho é esse? O rebanho que entender, né, e saber a voz e conhecer a voz do bom pastor. Né? Eu tenho pensado bastante sobre isso nesses últimos dias, né? Que às vezes a gente fica assim: Espírito Santo de Deus, fala comigo. Espírito Santo de Deus, ele, às vezes a gente pensa, né? Poxa, o Espírito Santo de Deus está falando tanto com a irmãzinha lá e eu não escuto nada, eu não sinto nada. Irmãos, aqui onde eu acabei de ler, essa Bíblia aqui, que todos têm uma, hoje em dia todos têm uma Bíblia, hoje é de fácil acesso, né? O Espírito Santo também fala através dessa palavra de Deus aqui. Porque ela é a palavra de Deus. Então ela foi inspirada pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo, né, naquela época lá dos apóstolos, né, os apóstolos começaram a escrever, Moisés também escreveu, Davi escreveu, foram todos homens inspirados pelo Espírito Santo. Porque... E a palavra de Deus, eu fico assim, meio paralisado quando eu leio algumas coisas aqui na palavra de Deus, porque ela tem resposta para tudo, né? Eu não sei se você já parou para pensar, às vezes você está pedindo oração a Deus, eu acho que é o que mais acontece, eu acho que é onde Deus mais responde, é na sua palavra. Por quê? Às vezes a gente fica tão aflito com algumas coisas que a gente começa a tentar buscar mais de Deus, né? E a gente começa a pedir resposta de Deus. Só que a gente às vezes é muito visual, né? A gente é muito visual, a gente quer ter o contato, a gente quer ver, a gente quer escutar. Mas há várias formas de escutar, e uma delas é dentro da palavra de Deus. Você já parou para pensar que quantas vezes Deus te respondeu dentro da palavra dele? Às vezes você, como eu, estava aflito, ou dependendo de uma resposta de Deus, e quando eu abro a palavra de Deus, quando a gente abre a palavra de Deus em um determinado versículo naquele dia, é a nossa resposta que a gente estava pedindo para Deus. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece bastante isso. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa noite de terça-feira é isso. Vamos usar esse momento de pandemia, né, que as coisas estão começando a voltar, para a gente ter um tempo, né, maior de leitura da palavra de Deus.
porque eu vejo que a gente perde tanto tempo com muitas coisas que não edificam, né? Eu sou jovem, a minha esposa é jovem, né? E eu costumo dizer para ela que a atração, né, o atrativo do mundo para a gente é muito grande, né? E se a gente deixar se levar por isso, a coisa que a gente não vai querer fazer é a palavra de Deus. Porque às vezes a gente se atém em filme, quando vê é o dia inteiro assistindo um filme, o dia inteiro assistindo uma série, o dia inteiro assistindo um jogo de futebol, videogame. Só que o nosso tempo para Deus, aonde fica? Né? E o nosso tempo de leitura da palavra de Deus, aonde fica? Né? Lembra que a palavra de Deus fala: jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Só que essa força, irmãos, eu quero deixar claro para vocês que vem de Deus, né? E vem da palavra de Deus, né? Então, uma coisa assim que Deus tem tocado no meu coração, né? Porque às vezes surgem dúvidas, né? Na nossa cabeça, né? Na caminhada. Não dúvida relacionada ao cristianismo e à palavra de Deus, não. Às vezes dúvida assim: será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Né? Porque às vezes a Bíblia não está escrito disso. Né? Às vezes a Bíblia não fala explícito sobre isso, ou alguma coisa que eu quero fazer ou não. E aí, irmãos? Como é que você faz? Uma coisa que tem brotado no meu coração, quando a gente passa pelas águas, né? A gente deixa o velho homem e a gente vira nova criatura, né? E quando isso acontece, a gente começa a falar que a gente é morada do Espírito Santo. A gente começa a pedir o Espírito Santo para fazer morada dentro da gente. Ou seja, a gente vira a casa de Deus, né? A gente fala isso frequentemente, né? E não, eu sou o templo do Espírito Santo. A gente é o templo. A gente é o templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Então, irmãos, vamos lá. Será que você ia gostar se um dia eu pegasse sem te avisar, fosse na sua casa, sem você saber, abrisse a tua geladeira, né? Pegasse lá o que tem de melhor e comesse aquilo sem te avisar, sentasse na tua mesa ou no teu sofá, mexesse nas tuas coisas, e quando você chegasse na sua casa, eu ia estar ali sentado ali na tua sala ou na cadeira comendo alguma coisa? Será que você ia gostar sem te avisar? Porque você é o dono da casa, né? Então será que você ia se agradar? Não, poxa, seja bem-vindo, fica tranquilo, né? Não, você já é de casa, pode comer à vontade, pode mexer. Irmãos, eu creio que não. Vocês não iriam gostar porque a casa é de vocês, então a regra é de vocês. E olha só que interessante. A gente é morada de Deus. A gente é templo. Deus habita em nós. Ou eu estou falando alguma coisa que não está escrito aqui dentro da Bíblia? Se Deus habita em nós e somos casa de Deus, o dono é Ele. Ou seja, aí eu entendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo e Ele é o dono da casa, né? Quem dá o direito a nós fazer o que nós queremos com o nosso corpo, né? O apóstolo Paulo, ele cita isso muito bem quando ele fala: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É porque ele entendeu isso, irmãos. Ele entendeu que a partir daquele momento da conversão dele, já não era mais ele, né? Ele estava ali para fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. Ou seja, o recado que eu quero deixar para vocês nessa noite de terça-feira é simples. Vamos ler mais a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, porque ela é vital para a gente poder alcançar a salvação. Porque Deus, ele fala através da sua palavra. O Espírito Santo, ele fala através da sua palavra. Você já leu um versículo aí, você começou a chorar, você começou a
a se emocionar com aquele versículo que você está lendo, porque ele falava diretamente com você? É isso, é o Espírito Santo de Deus falando através da palavra de Deus na sua vida. Então, irmãos, às vezes a gente fica meio desanimado, porque às vezes a gente fica esperando alguma resposta de Deus, né? E Deus, ele tem várias formas de responder. Eu já percebi isso, né? Eu converso isso com a minha esposa. Às vezes Deus, ele pode usar um profeta, como ele pode te usar em sonho, ou profecia, ou visão. Ou pode ele mesmo vir falar com você, como eu estou falando contigo agora, e pode também te usar, pode falar com você através da sua palavra. E posso te afirmar que quando a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo está constantemente ali falando, né? Em nós, na nossa vida, ele está ministrando, mas a partir do momento que a gente lê a palavra de Deus, né? Eu estou estudando, né? E é até interessante que quando eu não estudo, assim, quando eu entro numa aula, né, que agora está sendo esse modo online, né, EAD, quando eu entro lá para poder estudar e o meu professor começa a falar as coisas e eu não entendo, ele já logo, o questionamento dele é assim: você estudou? Você leu o material? Então, como é que a gente quer aprender mais de Deus ou quer conhecer mais a Deus se a gente não lê o manual dele, que é a palavra de Deus? Irmãos, vamos se atentar, porque a vinda de Jesus Cristo está perto, né? Quando eu era pequenininho, eu já ouvia isso, eu creio que você também já ouvia. Mas eu quero falar uma coisa para você neste momento, que nunca em toda a minha vida eu tive a maior certeza que a vinda de Jesus está perto, como neste ano. E não é por causa da pandemia não, irmãos. É por causa do aglomerado de coisas que aconteceu entre 2019 e 2020. São muitas coisas, muitos sinais. E até nisso, Deus, ele tem derramado a sua misericórdia para nossas vidas. Então, irmãos, vamos estar atentos. Vamos se ater na palavra de Deus, porque ela é manual de vida. Ela traz a vida, ela traz a esperança, ela traz a vida eterna. Vamos se ater aos frutos do Espírito, que é mansidão, temperança. Vamos se ater à comunhão com nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu sei que a gente está vivendo num momento que a gente não pode estar na casa de ninguém, a gente não pode estar em aglomeração. Mas, irmãos, hoje em dia a gente tem uma ferramenta que está servindo para alcançar muitas almas para Cristo. Então vamos usá-las vamos usar da maneira certa, né? Vamos usar o nosso Facebook para poder evangelizar, nosso Instagram para poder evangelizar, nosso WhatsApp para poder evangelizar, né? Às vezes uma simples mensagem já muda a vida da pessoa, né? Então, irmãos, esse é o recado que eu quero deixar para a igreja, amém? Peço a oração dos irmãos para a minha vida e para a vida da minha esposa, e vamos fechar essa corrente de oração, irmãos. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Assim a gente vai alcançando, porque a palavra de Deus fala que é bom andar dois do que um sozinho. Por quê? Se um vier a cair, tem outro ali para poder levantar. Então você já imagina, a gente é o corpo de Cristo. Se um cuidar do outro, irmãos, ninguém vai perecer. Ninguém vai cair, ninguém vai se afastar, ninguém vai se desanimar. Porque se houver um desânimo, vai ter outro ali, ô fulano. O que está acontecendo? Então isso é muito importante, irmãos. Vamos praticar o ID de Cristo. Vamos nos fortificar na graça de Deus. Vamos pedir o discernimento do Espírito Santo. Porque nos dias de hoje, né, tá vindo tanta falsa doutrina aí, tanto pastor, né, tanta denominação aí sendo criada, né, que às vezes a gente fica meio perdido, né? Coisas que antes não podia, agora já pode, né? Coisas que o papel está se invertendo. Então, irmãos, a gente só vai conhecer a voz do bom pastor quando a gente começar a ler o manual dele, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Quero estar agradecendo a minha oportunidade, né? E vou estar fazendo uma oração para poder estar encerrando esse momento. Amém? Vocês oram comigo?
Pai querido, Pai amado, Senhor, nesta hora, ó Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, porque Tu és santo, Tu és soberano, ó Pai querido, Pai amado, Tu és maravilhoso, Senhor, e o Teu nome é exaltado, Senhor. Não há, Senhor Jesus, outro Deus além de Ti, Senhor. Nunca houve e nunca haverá, ó Pai. Desde a fundação do mundo, ó Pai querido, e antes mesmo dela acontecer, ó Pai, o Senhor já era Deus, ó Pai. O Teu Espírito, ó Pai, plainava sobre a face das águas, ó Pai querido, Pai amado. Isso me mostra, ó Pai querido, Pai amado, quão o Senhor é grande, ó Pai querido, Pai amado. O Senhor, ó Pai querido, Pai amado, sabe, ó Pai querido, o que há de acontecer, o que há de vir, ó Pai querido, Pai amado. O Senhor, ó Pai querido, é um Deus presente, ó Pai querido, Pai amado. E a Tua palavra, ela não muda e jamais mudará, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, eu te peço, ó Pai, por esse momento, ó Pai, ao qual estamos vivendo, ó Pai, que o Senhor venha estender a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, assim como o Senhor já tem feito, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, acreditamos, ó Pai querido, em Jesus Cristo, ó Pai, que se fez carne e habitou entre nós, ó Pai querido, Pai amado. Morreu naquela cruz, ó Pai querido, mas ao terceiro dia, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor, Ele ressuscitou, Senhor, e nos deu direito e acesso, ó Pai querido, a Ti, Senhor, nos deu a salvação, ó Pai querido, de graça, ó Pai querido, Pai amado, e é pela graça, ó Pai querido, que seremos salvos, ó Pai querido, Pai amado. Mas sabemos, ó Pai querido, Pai amado, que precisamos, ó Pai, te conhecer mais, ó Pai. Precisamos, ó Pai, ter intimidade contigo, ó Pai querido. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, e conhecer a Sua voz, Senhor. Ó Pai, te peço pelos meus irmãos, ó Pai querido, que estão assistindo esse vídeo, ó Pai, ao qual o Senhor Jesus, ó Pai querido, Pai amado, estão esperando, ó Pai querido, uma palavra, ó Pai, um renovo, ó Pai querido, Pai amado. Entra, Senhor, com providência, ó Pai querido, Pai amado. Eu não conheço, ó Pai, o coração de cada um, ó Pai, mas Tu conheces, ó Pai. Porque o Senhor nos criou, ó Pai, o Senhor sabe, ó Pai querido, Pai amado, até quantos fios de cabelo temos, ó Pai querido, Pai amado, em nossas cabeças, ó Pai. Ó Pai querido, Pai amado, envia cura, ó Pai querido, Pai amado, envia, Senhor, um renovo espiritual, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, a resposta, ó Pai, que o Teu filho ou Tua filha, Senhor, espera, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, temos a convicta certeza, ó Pai querido, Pai amado, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus amoroso, que o Senhor é um Deus misericordioso, mas que também o Senhor é um Deus justo, ó Pai. Que o Senhor age com justiça, que o Senhor age, ó Pai querido, Pai amado, em cima da Tua palavra, ó Pai, a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Que o Senhor venha dar, ó Pai querido, a nós, ó Pai, um espírito, ó Pai querido, Pai amado, de temperança, um espírito de mansidão, ó Pai, mas também um espírito de ousadia para pregar a Tua palavra, ó Pai. Que não venhamos nos calar, ó Pai querido, Pai amado, que venhamos, ó Pai, ficar chateados sim, ó Pai, quando o Senhor Jesus fala do Teu